o que eu quero. Essa mensagem de domingo que eu devo falar aqui, eu gastei 2 mensagens em Governador Valadares. O Joselito estava lá e o Flávio. Eu falei sábado e domingo. Eu vou tentar falar aqui uma no domingo. Envolver os 2 encargos. Porque sábado eu quero falar domingo eu quero falar um outro encargo. Atos 24, 16, a irmã pode preparar um vídeo para mim, viu? O vídeo de 50 segundos que tem aí. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e do
cara. E tem também do animalzinho jacaré. É claro que em qualquer feira tem essa do animalzinho jacaré, mas é falsificada. Uma camisa dessa verdadeira, ela custa aí por volta de R$ 300, uma camisa polo dessa. Camisa social, camisa boa mesmo, importada, é camisa de R$ 300, R$ 400. Mas também, olha, dura, dura, dura. Então, o que eu quero dizer? Quanto mais contato você tiver com Deus, a sua urdidura, você precisa ter uma comunhão com os irmãos. Então, é uma ordem divina. Comunhão com Deus e comunhão com os homens. Você, então, terá uma fé inabalável. Os problemas vão continuar, vão cair soldados à direita, vão cair soldados à esquerda, mas você não será abalado. Como que diz mesmo o versículo? 1000, mas não serás atingido. Então, esta é a palavra de ordem. Comunhão com Deus e com os irmãos. Esse texto de Mateus 19, 6, 19 e 21, mostra para nós a questão de duas esferas, a terrenal e a celestial. A terrenal, nós vemos aqui que traças corroem, ladrões roubam, e a esfera celestial fala que é um crédito que vai sendo acrescido na sua conta celestial. Repito, você só vai entender essa palavra que está sendo falada se você tiver a mente, pela fé, ligada às coisas de Deus. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de ver. Para você ter crédito, para você ter bens, tem que ter a nota de 100, agora tem a nota de 200. Você tem que ver o negócio, você tem que tirar o extrato no banco ali e ver aquele extrato generoso. Colocar a mão no bolso e sentir a nota. Mas tudo isso, o ladrão rouba, a traça corrói, a maresia destrói, você compra um carro novinho, tapa ele e deixa ele na garagem 15 anos. Não vamos longe não, você tem uma casa lá em Guarapari, na praia. Um ano que você não abre a casa, ela está fechada. Quando você chega lá, como que ela está? Então, tudo nesta vida se corrompe. Mas nós vamos ver alguns versículos daqui a pouco, que nós temos que transferir o nosso tesouro para os céus, e eu quero deixar bem claro, tesouro é uma coisa, bens são outras coisas. Por exemplo, você pode ter muitos bens, muita terra, aqui em Carlos Chagas, por exemplo, tem muito fazendeiro, muita terra, muitos bois, eu não sei se aqui tem café também, mas vamos falar muito café, muitas pedras preciosas. Você fala, mas uma pedra de diamante, a traça não corrói, mas o ladrão rouba. Então não tem escapatória. Então você pode ter tudo isso, mas se você for uma pessoa de visão, você vai falar, não, mas eu tenho muito bens, eu tenho 3.000 cabeças de gado. Tenho muita terra, mas o meu tesouro, você fala, o meu tesouro é a minha esposa e os meus filhos. E eu preciso conduzir esse tesouro para o reino de Deus. Então eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Tesouro é uma coisa, bens são outras coisas, ok? Então, a partir dessa premissa, nós temos que entender que nós precisamos dar valor ao que tem valor. O que tem valor? Uma vida salva tem valor. Quando você prega o evangelho, por exemplo, o seu pai e a sua mãe já são de idade, e o seu pai, aos 80 anos, se converte ao Senhor, ele invoca o nome do Senhor e pede para ser batizado. Isso tem valor ou não tem valor? Então nós temos que dar valor ao que tem valor. E uma vida salva
tem valor, viver no plano de Deus tem valor. Então hoje, talvez, há no nosso meio irmãos humildes, irmãs humildes, que você vai na casa deles, tudo muito simples, mas quando tais irmãos abrem a boca, você vê Deus sendo manifestado e de repente você tem tudo, você tem carro zero na garagem, você tem uma casa boa, dinheiro não é problema para você, mas você não é alegre como determinadas pessoas. Eu estou só dando exemplo, eu não estou dizendo que quem tem casa boa, carro bom, não é alegre. Não tem o Senhor, eu não estou falando isso. Eu estou falando de uma maneira geral. A verdadeira alegria não é pelos bens, porque quantas pessoas que têm bens estão na depressão? Eu não sei se vocês sabem, a terceira ponte ali em Vila Velha e Guarapari, e Vila Velha e Vitória. Vocês conhecem a terceira ponte? A média de suicídio, 30 por mês, um por dia. O dia que não pula um, o outro dia vão pular dois. Por que eu estou afirmando? Debaixo da ponte, não debaixo mesmo, que debaixo é o mar. Debaixo, mas lá na parte terrena, tem a Marinha do Brasil. E nós temos um irmão sargento da Marinha, é um cooperador nosso em Vila Velha. Todos os dias tem resgate. O meu irmão mais velho se aposentou, ele é tenente da Marinha, aposentado. Todos os dias, eles também resgatavam corpos. Tem pessoas que caem e não morrem na hora, mas vai morrer dentro de 5 minutos, porque é hemorragia interna. E teve um, não sei se vocês sabem, a parte mais alta da ponte até o mar, eu acho que chega a 93 metros. Teve um que ele conseguiu pular em pé, certinho. Ou seja, ele vai afundar ou não vai morrer, certo? Negativo. As duas pernas entraram para o corpo. E ficou desse tamanhozinho a pessoa. Porque quando cai daquela altura, naquela velocidade, a água se torna como uma pedra. Todos os dias pula uma pessoa. Recentemente, um jovem de 20 e poucos anos matou seu pai e a sua mãe em Vila Velha. O pai era pastor de um grupo cristão grande na Praia da Costa, o bairro mais rico de Vila Velha. Matou o pai e a mãe a facada e foi na ponte, suicidou. Uma família de classe média alta, o que eu estou falando, boi, dinheiro, café, terra, carros, casas, não dá a verdadeira alegria, a alegria do reino dos céus. Pode dar uma alegria passageira, mas mais cedo ou mais tarde vai sentir um vazio no interior. A verdadeira alegria, eu não estou aqui falando prosa para enganar vocês, a verdadeira alegria, quando você está alegre com Deus. Irmãos, a melhor coisa é você acordar de manhã e invocar: ó Senhor Jesus, me ajudem, ó Senhor Jesus. Você poder falar: Senhor, eu estou alegre com o Senhor. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela sensação de viver, obrigado pelo encargo de posso orar por você, obrigado pelo encargo de fazer um estudo bíblico, de fazer um evangelismo, receber os irmãos num grupo familiar, abrir a casa e os irmãos entrarem na sua casa, abençoarem a sua casa. Essa alegria ninguém poderá roubar. Traça não corrói e ladrão não rouba. Por isso que Mateus 6 mostra a esfera terrenal e a esfera celestial. Aí vem a pergunta: qual é a sua escolha? Nessa noite o Senhor está perguntando: qual é a sua escolha? Quer ver uma coisa que o homem corre atrás e não usufrui daquele que ele correu atrás? Exemplo: quantas pessoas que você conhece que se formou na faculdade, na academia, tem um canudo, mas não exerce aquilo que se formou? Levanta a mão, quem conhece? Olha, opa, baixar a mão, tá bom, ok. Eu tenho uma parente, mulher, uma parente, se formou em engenharia da biologia. Sabe o que ela está fazendo?
Em casa ela faz bonequinhos para vender na internet. Quantos advogados, pessoas se formaram em direito, que não exercem? Quantos administradores que você conhece que não exercem? Então, tesouros nessa terra é mais ou menos isso. Só estou dando uma figura. Eu não estou falando para não estudar, não estou falando para não se formar. Não é isso que eu estou falando. É uma figura que o sujeito estuda, no caso da minha parente, 5 anos. Olha, 5 anos. E depois veio o TCC, depois veio o estágio. Nunca exerceu nada. Eu, por exemplo, sou técnico agrônomo. Sabe onde eu fui trabalhar depois que eu me formei? Farmácia. Fenoximetilpenicilina benzatina procaína de 400 miligramas. Você quer uma receita? Quem está sem dormir aí, depois me procura. Quem está com gastrite, úlcera, me procura depois. Se está com bico de papagaio, me procura, vou te receitar um produto. Então, o que eu quero dizer? Não adianta você investir nesse mundo, você não vai levar nada deste mundo. Mas a juntar tesouro nos céus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Agora tenta imaginar, Deus está olhando agora para o seu coração. O que ele está vendo? Deus agora, Ele está te olhando agora. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Olha, Deus está olhando para você agora. Olha que privilégio. Deus está olhando para você. E o que Ele está vendo? Onde está o teu tesouro? Ali estará também o teu coração. Então, o que Deus está vendo no teu coração? É impossível acumular tesouros na terra e nos céus. É impossível. Você pode ter tesouro nos céus e bens na terra. Não é errado, viu? Ninguém está falando aqui que você não pode ter nada. Eu vou ler alguns versículos agora que na época eram literais, do jeito que está aqui, mas não diz respeito a hoje. Para não dar uma sensação de você já sair daqui, assinar o recibo do seu carro e dar para o irmão, assinar o recibo da escritura, e eu não estou dizendo isso. O Davizão vai passar o documento da carreta dele para mim, entendeu? Alguns de vocês vão passar as cabeças de boi para o meu nome, não é isso que está sendo falado. O Valfrido vai pegar as picanhas que estão penduradas lá no açougue, amanhã eu vou pegar as picanhas, vou deixar só o bucho pendurado lá, entendeu? E vou levar lá para o Junão e falar, Junão, assa para nós aí, Junão. Entendeu? Não é isso que eu estou falando. Então vamos ver alguns versículos em como transferir tesouro da terra, fazer um Pix celestial. Vai demorar no máximo 10 segundos e já vai ser creditado na sua conta celestial. Que tal o Magno? Que tal? O seu tesouro é o café? Não. O seu tesouro é a sua família. É o meu amigo Yuri. É sua esposa Fabiana. E você vai conduzi-los ao reino de Deus. Esse é o seu tesouro. O café é só você passar nessa terra. É só para poder ter uma folga financeira, é só para ter ali dinheiro para ofertar, né? Umas necessidades humanas, que isso é devido, nós somos humanos, precisamos comer, beber, nos divertir. Você pode também torcer por cruzeiro, não tem problema, gente. É só um momento que você está passando nessa terra. Mas o verdadeiro tesouro, ele tem que estar nos céus. Para descontrair, e tem que torcer muito, viu? Fechei o parênteses, já passou. Ok? Atos capítulo 2. O Joselito gosta quando eu falo assim, rapaz. O José ama. Eu falei que eu estou com vontade de comer um galo com quiabo. Entendeu? Atos capítulo 2. Ele foi em Caratinga essa semana. Eu falei, você vai comer aí o galo com quiabo e nada. Vou comer a galinha com quiabo. Irmãos, Atos 2:45, por favor. Vamos entender os encargos. 2:45. É porque eu estou com uma mão só aqui hoje. Vendiam as suas propriedades. Isso aqui era literal mesmo na época.
mas depois eu quero equilibrar, viu? Já tentei equilibrar aqui. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O encargo aqui é que os seus bens, hoje, ele possa suprir as necessidades da igreja e dos irmãos, mas isso não está induzindo, como eu disse, você vender o que você tem e dar. Não é isso, eu vou equilibrar. Vamos só lendo por enquanto. Atos 4, 34. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35 diz: Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, os nossos bens, eu vou desenvolver mais, tá? Fique tranquilo. Os nossos bens não são para serem acumulados para nós mesmos, mas para a necessidade de Deus. Isso tem um princípio muito forte, eu não vou ler, em 1 Crônicas 29. Davi fala: afora tudo que eu já separei, afora tudo que eu já ofertei, ouro do meu tesouro particular, eu oferto para a construção do templo. Ok? Para equilibrar isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3. Olha o que diz o versículo 10. Segunda epístola de Paulo, antes de Timóteo, 2 Tessalonicenses 3, 10. Aqui já é um equilíbrio, vamos lá? Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, 2 pontos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então aqui já é o equilíbrio, não é essa, vou trabalhar para quê? O irmão falou que quem tem muito tem que vender e distribuir. Não é isso que está sendo falado. Você tem que entender o aspecto espiritual. Se você não quer trabalhar, meu amigo, você vai morrer de fome. Você tem que pegar no batente. Você tem que fazer como eu desde os 12 anos, servente de pedreiro, 12, 13 anos. 1983, 84, depois entrei no Banco do Brasil. Fiquei 2 anos no Banco do Brasil, depois saí, fui para o material de construção, entregava gás na rua de bicicleta, descarregava caminhão com 250 sacos de cimento, pelava a cabeça do dedo tudo, descarregava caminhão com cal, te machucava todo aqui porque o cal ia entrando. Isso com 16, 17 anos. Depois entrei na farmácia, depois fui vendedor, representante comercial. Hoje até a cidade de Itarana, ali, Itaguaçu, eu falava, Leite, eu saía de Cachoeiro, vinha até aqui, saía de casa 4 horas da manhã. Hoje o menino não pode trabalhar, que é trabalho infantil. 20 anos nas costas, trabalho infantil. É por isso que essa geração aí está o jovem de 30 anos em casa, 35, 40, pedindo Toddy à mamãe. 40 anos pedindo Toddy à mamãe para poder dormir. Essa é a geração. Então, você não quer trabalhar, então você também não coma. É o princípio bíblico. O que nós lemos aqui são princípios espirituais e práticos. Se eu tenho posse, se Deus está abençoando, porque Deuteronômio diz, nunca diga na força do meu braço, eu adquiri riquezas. Então não fica aí, minha irmã, muito trabalho. Deuteronômio fala, antes, lembra-te do Senhor teu Deus. É quem te dá força para você trabalhar. Então não fica aí não, minha irmã, muito esforço, muito sim, da sua parte teve, mas teve a bênção de Deus.
Se Deus retirar as mãos de sobre nós, irmão, todos os nossos negócios dão errado. Lembra? Traça, ladrões, ferrugem. Tudo que você consegue neste mundo, ladrão, traça, ferrugem, vai levar. Então não fica aí achando que você é o melhor, que você é o bambambam, que você adquiriu riqueza. Lembra-te do Senhor. Então, se foi o Senhor que te deu, veja bem, você tem posses. Aí tem uma família necessitada. Tem um irmão necessitado. Tem uma necessidade da igreja em Carlos Chagas. Tem uma necessidade da obra. O que você deve fazer? Suprir. Mas ninguém está falando que é para você vender, ficar pobre e dar. Não é isso. O sentimento é espiritual. E quando você, então, oferta, quando você coopera, o que você está fazendo? Ajuntando tesouro onde? Nos céus. Aí eu quero ler esse versículo. Ok? Vovó TT. Vamos ler esse versículo? Filipenses. Tem que fazer uma visita à nossa irmã, viu? 7 anos aqui, não tomei um café na sua casa ainda. É bem verdade que fomos lá vez passada, você não estava em casa. Irmãos, Filipenses capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Me ajudem. Ó Senhor Jesus. Preste atenção, Filipenses capítulo 4. Versículo 16. Leia comigo ao 18. 4, 16 a 18. Por quê? Até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Preste atenção agora. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que... Ah, viu só, Bia? Quando eles mandavam para Paulo, fisicamente, humanamente, Paulo usufruía. Ele tomava água, ele comia, ele bebia. Mas o que estava acontecendo? Estava sendo passado um pix celestial. Estava aumentando. Deus via a dádiva, o coração. E diga-se de passagem, eu observo, a igreja em Carlos Chagas, representada pelos líderes e todos vocês, não é uma igreja avarenta. A igreja em Carlos Chagas tem um coração maior do que vocês pensam para a oferta. Isso eu dou testemunho. Os irmãos não ficam medindo ali, calculadora, tipo assim, X% para alguma coisa, 9,70. Ah, não, dá 9 tá bom, 9 tá bom. Não, os irmãos colocam 15. Os irmãos colocam 20. Várias ofertas nesses anos todos para obra ou para algumas questões específicas eu tenho acompanhado. Então aqui Paulo fala, quando vocês mandavam para mim, sim, o dinheiro chegava para mim. Mas, na verdade, o crédito celestial. Amados irmãos, ofertar, cooperar, ajudar, o tesouro está sendo acrescido nos céus. Você precisa acreditar nisso. Por exemplo, sócio do Evangelho. Será que todo mundo em Carlos Chagas é participante do sócio do Evangelho? Eu quero falar para vocês, nós somos um povo tão pequeno, Lucas capítulo 12, versículo 32, eu não vou ler. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o Pai vos agradou dar o reino, tal, tal, tal. Nós somos tão poucos em número, fracos financeiramente a nível mundo, que eu vou dar um exemplo. Na África ali, mais especificamente em Angola, nós temos um veículo para fazer a obra, o Flávio esteve lá, eu estive lá, não sei se quando você foi já tinha aquela caminhonete, não tinha. Eu estive lá em 2019, é uma caminhonete boa, uma F-150 americana, mas é uma caminhonete usada. E indo para uma determinada região do sul de Angola, por certo vocês receberam essa mensagem pela linha de transmissão que eu tenho com vocês. Alguns não recebem porque não me passaram o telefone.
E essa caminhonete, então, estava com cerca de 14 pessoas. 6 dentro e o resto na caçamba. No caso, atrás da caminhonete. Tombou, estourou um pneu. Graças a Deus não morreu ninguém. E nós precisamos juntar dinheiro para reformar o carro, para o carro voltar a fazer a obra em Angola. Um carro. Grupo cristão, grupos cristãos aí, tem milhares e milhares e milhares de reais. Tem canal de televisão, tem barco, tem não sei o que lá, tem avião. Irmãos, não temais, ó pequenino rebanho. Deus confiou à igreja em Filadélfia o nome e a palavra. Será que você não pode ser um participante do sócio do evangelho? Procura depois a liderança e fala, irmão, eu também quero cooperar com esse evangelho. Então, essa oferta você estará aumentando o crédito nos céus. Esse Filipenses 4, ele é muito claro, irmãos, ele é muito rico para essa necessidade. Efésios capítulo 4, eu estou aqui saltando alguns versículos, porque eu sei que o tempo é contra mim. Efésios capítulo 4, por favor. O versículo 28. Eu estou vendo a hora aqui. Efésios 4, 28. Vamos ler juntos? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, olha bem, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Olha aqui o princípio espiritual novamente. Você tem que trabalhar mesmo, você tem que ser o melhor mesmo. Tiver que ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Tiver que andar de caminhonete 0 quilômetro, anda de caminhonete 0 quilômetro. Mas, quando tiver uma necessidade, você precisa cooperar. Por quê? Porque o seu coração não estão nos bens terrenais. Repito, não tem problema você ter bens terrenais, mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Por quê? Porque o ladrão pode roubar, a traça vai corroer e a ferrugem vai estragar. Então você pode ter os bens, mas o coração hoje é voltado para a sua família, conduzindo a sua família para Deus. Eu não vou falar primeiramente Deus, que claro que sabemos que é devido, mas estou falando de uma maneira mais palpável. Quando você ama a família, você consagra a sua família ao Senhor. Tito capítulo 3, todo mundo sabe onde está Tito, depois de Timóteo e antes de Hebreus. Tito capítulo 3, versículos 13 e 14. Tito, depois de Timóteo, antes de Hebreus. 3, 13 e 14. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ou seja, quando você coopera, você passa a ser frutífero. Você não pode ser alguém só de palavra, você tem que ser alguém de ação. O que é encaminhar? Horas. Encaminhar, suponhamos que na época de Paulo fala assim, encaminha Tito, encaminha Timóteo. Aquela igreja tinha que dar provisão para ele. Tem que pegar ônibus, tem que fazer um lanche, você vai ter. Então, encaminha é suprir financeiramente aos irmãos. Vamos, por exemplo, falar de uma maneira prática agora. Eu rodei 500 quilômetros. Você já viu o preço da gasolina? Eu já corri de Carlos Chagas, porque eu falei, a gasolina mais cara do mundo é Carlos Chagas. Eu falei, vou abastecer no Espírito Santo, porque eu conheço Carlos Chagas, entendeu? Aí eu venho aqui 500 quilômetros. Aí almocei, tomei um cafezinho, vou voltar 500 quilômetros. Eu vivo da obra. Eu deixei o meu emprego,
o nosso amado irmão Reinaldo, em 2005, pediu para me deixar, deixei o meu emprego, sirvo a obra, como o Joselito serve de tempo integral. Aí a gente passa aqui, aí chega no final de semana, aí o Magno, o Flávio, não importa quem, falou, irmão, obrigado, viu? Vai em paz. Mas como que eu vou em paz? Como que eu vou em paz? Entendeu? Aí chega um necessitado na sua casa com fome, com frio. Aqui não faz muito frio, mas com frio, fome. Aí ele toca a campainha e você fala, hoje eu não tenho nada, vá em paz. Então, encaminhar é dar condições para que essa pessoa seja encaminhada. Então, quando nós fazemos isso, nós cooperamos. Às vezes que os irmãos iam falar conferência em Vila Velha, nós suprimos a passagem, o hotel, o restaurante. Como que o irmão vai sair lá de São Paulo, sair lá de não sei aonde, aí vai lá em Vila Velha dar uma conferência, se você não supre? É diferente o que tem hoje no cristianismo. Cachê, valores altíssimos, só vai se separar o hotel 5 estrelas. É totalmente diferente. Nós estamos aqui falando suprir a necessidade. Agora também a palavra diz que a nossa oferta tem que ser o quê? Sacudida. O que o versículo fala? Recalcada. Quem sabe o que é isso? Ok, você pega um saco, coloca feijão, arroz, ou milho, ou trigo, encheu. Aí você agarra nas duas orelhas do saco, eu não sei se saco tem orelha, mas você agarra nas duas orelhas do saco, levanta e solta. O que vai fazer? Rapaz, vai caber uns 15 litros. Vai ou não vai? Aí você levanta e dá mais 2 batidas, mais 10 litros. Então a nossa oferta tem que ser sacudida e recalcada. No passado, às vezes hoje ainda acontece, mas no passado era assim. A gente visitava as igrejas, no passado. Hoje quase que acontece em algumas igrejas. No passado a gente visitava as igrejas, aí alguns irmãos falavam assim, irmão, quanto que você precisa da gasolina, para gasolina? Eu falava, irmão, você é pai de família. Você tem carro? Tem. Você sabe quanto custa gasolina? Sei. Sabe quantos quilômetros que eu andei? Sei. Calcula. Todo pai de família que sabe dirigir, sabe o preço da gasolina, quantos que o carro faz por litro e quanto que você vai precisar. Teve uma vez numa igreja, eu e um outro obreiro, passamos em mais ou menos umas 6 igrejas. Falamos a palavras, encorajamos, aí no final os irmãos, vão em paz, viu? Nenhum tostão. Igrejas razoáveis. Chegamos numa igreja pequena, 5 irmãos. Eu falei para o obreiro que estava comigo, falei, meu amigo, já estou vendo que hoje, e eu estava sem um tostão, não tinha cartão de crédito. Falei, já vi que nós vamos dormir no relento hoje. Pois bem, aquela igreja pequena, em número, não em importância, ofertou um valor que dava para encher 2 ou 3 tanques de gasolina na época. O que é isso? Oferta recalcada. E uma determinada igreja que eu estava falando, entre esse testemunho no meio, o irmão foi, me passou um valor da gasolina. Irmão, ele passou o valor da gasolina para mim, isso já tem muito tempo, viu? É como se o meu carro fizesse 30 quilômetros por litro. O valor que ele passou. Foi, meu carro faz 30. Irmãos, não fique achando que o nosso carro usa Red Bull. O que Red Bull dá? Asas. O meu carro é movido a Red Bull e dá asas. Vou voando daqui para o Espírito Santo. A nossa oferta, irmãos, tem que ser recalcada, sacudida. Não fica fazendo conta para ofertar, que isso é feio, isso é avareza. E para você ofertar, eu não estou falando de dízimo, para você ofertar para a obra, ofertar para o irmão necessitado. Também já ocorreu no passado, um comportor chegou numa família, a família falou assim, irmão, tem aqui umas compras aqui que eu peguei, é bom você levar, senão vai estragar aqui. Olha o tipo de falar para o comportor. Leva, senão vai estragar aqui. Irmãos, perde o brilho da oferta. Então, ao ofertar, seja generoso. Então, encaminhar
era ofertar. Ok, falar de riqueza toca o coração, não toca? Quer ver uma coisa? Churrasco amanhã, aleluia. Olha, irmão, 50 cada um. Rapaz, acho que não vai dar para mim ir, eu acho que o parente vai chegar lá em casa. Irmão, é assim ou não é? Quantos irmãos reúne na igreja em Carlos Chagas? Depende, com churrasco ou sem churrasco? Com churrasco é um número. Sem churrasco é outro número. Então, quando fala de dinheiro, dói o bolso, mas espiritualmente dói o coração. Não é verdade? Então, quando se fala de riqueza, toca o coração. E você só pode ter o coração em um lugar, que é servir dois senhores. Ou você tem um coração nos céus, crendo pela fé, por isso que eu comecei a falar o portal da fé, ou você de fato ama os bens que você tem e você não crê que o ladrão roube a traça e a ferrugem corrói. Você não crê. Nós temos um coração, então o nosso coração tem que estar em um só lugar. Ok? Mas você falou, irmão, eu só tenho um coração, mas eu tenho dois olhos. Então, irmão, o meu olho é um na terra e um no céu. Segundo vídeo, por favor. Oi, irmão, só tenho um coração, mas olhos eu tenho dois. Você tem um coração e você tem dois olhos. Impossível, a não ser que você seja um camaleão. O camaleão, ele tem a destreza de estar olhando alguma coisa lá e outra aqui. E ele tem a destreza também de 180 graus. Ele não precisa virar a cabeça, ele só vira o olho. Ok, se os seus olhos... Mateus 6, 22, por favor. Mateus 6. Já estou na reta final para terminar, viu? Mas ainda deve uns 15 minutos. O que diz Mateus 6, 22 e 23? Podem ler bem firme. São os olhos, a lâmpada. Sim. Sim. Caso que haja em ti, que grandes trevas serão. Só até aí. Se seus olhos forem bons, olho bom ou olhos bons no grego são olhos singulares. Olhos que olham, que miram uma só coisa, focam uma só coisa, isso é ter olhos bons. Duas coisas ao mesmo tempo são olhos maus. Se você tem os olhos virados para um lado, o outro para o outro lado, tecnicamente, fisicamente, eu espero que vocês entendam, eu estou falando aqui com respeito, por favor. Se você tem um olho virado para um lado, o outro para o outro, não é um olho bom. Pelo contexto bíblico agora, lado espiritual, por favor, são olhos maus. Você será como cego. Por quê? Você não tem direção. Quem olha para um lado e olha para o outro, não tem direção. Quem quer Deus, mas quer Baal. Ele quer o mundo, mas quer a igreja. Ele ama o Senhor, mas sexta-feira, o forró, o arrasta-pé, ele não abre mão. Ele está lá no forrozão, sexta-feira, e chega em casa às 5 da manhã, sábado ele está na reunião e pulando como se nada tivesse acontecido. São olhos maus. Nós temos que ter olhos como de pomba, isso está em Cantares, capítulo 1, versículo 15, que eles fixam em um só lugar, olhos bons. E o camaleão, vocês veem que ele olha para duas coisas ao mesmo tempo.
dois olhos fixados em um lugar, nós receberemos a luz de Deus. Eu falei que Deus é luz, receberemos a direção de Deus, e quando nós achamos a luz de Deus, nós recebemos então a palavra que procede do Senhor. Por isso que João capítulo 11 fala, caminhai de dia. Não são 24 as horas, 12 horas dia, 12 horas noite. Devemos caminhar de dia. Ali fala 12 horas do dia. E gostaria de ler Salmo 123, por favor. Ó Senhor Jesus, Salmo 123. Como eu disse, já estou terminando, mas eu preciso aproveitar as oportunidades. Ok? Você não vai fazer nada, hoje a novela já acabou. Você não vai assistir novela mais. Entendeu? Novela mexicana, ninguém aguenta isso não, gente. Salmo 123, eu quero ler e falar. A ti que habitas nos céus, versículo 1, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Bom, no passado, vocês sabem que existiam ali as servas, os servos, os escravos, não importa, e o Senhor, a senhora, o dono da casa, a dona da casa, sentavam na mesa, e os servos, além de servir as mesas, eles tinham que ficar posicionados, aí você vai entender o versículo, com os olhos fitos, versículo 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos. Por quê? De tão treinado que eles eram, os servos, um movimento da mão do Senhor, o servo já sabia o que o Senhor queria. Não sei se vocês estão me entendendo. Tipo assim, ó. Vocês estão entendendo? Então os servos, eles serviam a mesa e tinham que ficar assim, ó. Ai daquele servo, quando ele se distraísse, aí o Senhor lá dava um comando e ele está assim, ele seria, por certo, morto. Estou indo ao extremo, viu? Agora esse texto ficou claro para você, não ficou? Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos, porque era por meio de movimento de mão que o Senhor dava ordem. Amados irmãos, não vou gastar mais tempo aqui, vocês já entenderam o princípio. Onde estão os nossos olhos? Os nossos olhos são como de pomba, os dois olhos fixam no mesmo lugar para receber luz, ou os nossos olhos, como o vídeo que nós passamos, é como o camaleão. Um olho para um lado, o outro para o outro. Onde está o teu tesouro? Ali estará o seu coração. O que você tem nessa terra? Não responda, tesouro ou bens? Você deve orar ao Senhor. Senhor, não tem problema acumular bens nessa terra. Mas, Senhor, o meu tesouro está a reinar com o Senhor naquele dia. E aí qualquer necessidade que a igreja ou um irmão tiver, de uma maneira equilibrada, eu não estou falando para a igreja gerar, me perdoe a palavra, por favor, um vagabundo. Nós não estamos aqui para sustentar pessoas com coração impuro, mas a igreja está aqui para apoiar o necessitado, para abraçar o necessitado. Isso a igreja jamais vai medir esforço. E finalizando 2 Coríntios capítulo 11, esse finalizando tem um chorinho no final, viu? Teve muita falta, entendeu? Então tem uma prorrogaçãozinha ainda. 2 Coríntios capítulo 11, ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, 1 a 3, já é um texto conhecido, 2 Coríntios 11, 1 a 3. Quisera eu que suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura
há um só esposo que é Cristo. Só um e dois. Só um e dois. Ok. Então Paulo trabalhava. Paulo, ele se esforçava para apresentar os irmãos a um só esposo que é Cristo. Preste atenção, não vou usar ninguém como exemplo, mas se o marido falar assim para a esposa: esposa, eu te amo 70%. Essa esposa ia ficar satisfeita? Não. A esposa quer o amor total do marido. A esposa pergunta: marido, você me ama? Ou o marido pergunta: esposa, você me ama? Ah, eu te amo 65%. O cônjuge vai ficar satisfeito? Seja sincero, quem é casado aqui. Não. O cônjuge quer o amor total do seu marido ou da sua esposa, certo? Ora, se nós que somos terrenais queremos o amor total da esposa ou do marido, e Deus? Nessa noite, Deus quer saber se você o ama totalmente, ou se você ama o Senhor 20%. Irmãos, nenhuma esposa suportaria ficar com o marido se ele falasse verdadeiramente: eu te amo 20%. Eu temo, meus irmãos, que o nosso amor para com o Senhor está muito pequeno. Se nós amássemos mais, nós pregaríamos mais o Evangelho, nós cooperaríamos mais com a igreja em todos os sentidos. Nós teríamos os grupos familiares, os estudos bíblicos. Considere essa noite quantos por cento você ama o Senhor Jesus. E para finalizar, agora é de verdade, finalizando o que eu comecei, por favor, se arrependa, mas não no plano terrenal. Essa noite somos chamados a nos arrepender, mas no plano celestial, do terrenal para o celestial, e eu quero mostrar duas figuras para vocês. A primeira figura é de Jacó. Jacó, humanamente falando, jamais poderia ser o primogênito. Sim ou não? Ele era o segundo filho. Jamais, humanamente, no plano terrenal, jamais, impossível, Jacó ser um primogênito. Mas Jacó amava tanto o Senhor. Eu não estou aqui jogando holofote para as maneiras que ele usou, mas estou jogando holofote o coração de Jacó. Humanamente, no plano terrenal, repito, impossível. Mas ele elevou os seus olhos, em especial, em Gênesis 28, quando estava na fuga, ele elevou os seus olhos para os céus, que representa, mudou de plano terrenal para o celestial. Aí vem a pergunta: Jacó conseguiu seu primogênito? Conseguiu, mas, repito, impossível no plano terrenal. Ele conseguiu isso no plano celestial. E o outro exemplo, Levi. Levi, Gênesis 49, 5-7. Ele foi amaldiçoado por ninguém mais, ninguém menos, pelo seu pai. Nas profecias, o pai amaldiçoa ele e o seu irmão por causa das peripécias que eles fizeram, que vocês conhecem. No plano terrenal, ele foi amaldiçoado. Mas porque ele amava o Senhor. Chegando em Deuteronômio 33, versículos 8-11, na bênção de Moisés, Moisés fala em outras palavras: dá, ó Deus, a Levi o Urim e o Tumim. Porque viste como que eles se posicionaram do seu lado diante da questão do bezerro de ouro. Irmãos, já fechei a Bíblia. Que exemplo maravilhoso. No plano terrenal, amaldiçoado. Mas porque amava o Senhor, ele se voltou ao plano celestial e recebeu o sacerdócio do Senhor. Hoje nós somos fracos, talvez nessa noite aqui há pessoas que estão muito entristecidas, pessoas que estão aí bem abatidas, pessoas que estão com uma carga muito grande,
Mas eu quero dizer para vocês, saiam do plano terrenal. Versículo 3 de 2 Coríntios, enganou Eva na mente, saia da mente. Ficar analisando, perguntando por quê, não concordo, não penso assim. Deus, quando morreu na cruz e te chamou, Ele não falou, vou te chamar para você concordar. Ninguém te chamou para concordar. Deus não quer saber a sua opinião. Deus só quer que você entre no plano celestial. Igreja em Carlos Chagas, no plano celestial, vocês são mais do que vencedores. Não olhe para as suas limitações, não olhe para as suas fraquezas, não olhe para os problemas que você tem dentro da sua casa, não olhe para os problemas que você passa no seu trabalho. Fale para você mesmo, Senhor, pela fé, eu quero caminhar no plano celestial. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Jesus é o Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra dada a nós nessa noite. Eu sou convicto, irmãos, de que foram palavras de salvação, de libertação, e principalmente que nos leva a considerarmos onde que estão os nossos olhos, em que nós temos investido. E 10 minutos antes do início da palavra, o irmão me falou, olha, eu não sei até agora o que eu vou falar. E a gente percebe o fluir do Espírito quando nós dependemos totalmente do Senhor. Porque, irmãos, nós estamos aqui não para nós ouvirmos aquilo que nós queremos. Nós estamos aqui para ouvirmos o que nós precisamos. E se você abre o seu coração, fala, Senhor, o que vem do Senhor eu recebo. O que vem do Senhor eu recebo de bom grado. Irmãos, nós seremos salvos e nós somos salvos. Graças a Deus, e aqui os irmãos, né, que reúnem juntamente conosco sabem muito bem que, como o irmão mesmo testemunhou, o que nós, como igreja, irmãos, pudermos cooperar em favor dos interesses de Deus, nós iremos cooperar. E somente um breve testemunho. Nós tivemos comunhão um tempo atrás, nos reunimos, falamos, irmãos, nós temos que começar uma obra aqui no local, uma obra de melhorias, está tudo parado, as coisas estão paradas, nós precisamos botar as coisas para acontecer, fazer as coisas acontecerem, né? E nós começamos aqui, os irmãos podem ver o nosso centro de convivência, o futuro centro de convivência. Daqui a uns dias nós iremos ter as nossas comunhões ali, os nossos almoços, os nossos jantares. E nós, Davi, está aqui, Flávio, o Fábio está ali, os irmãos que eu coopero de perto, Júnior, Fida, Cleomar. Nós fizemos, Marquinhos, um orçamento, falou, olha, não foi, Davi? Quando o irmão veio com o orçamento para começarmos aqui a fazer a nossa obra, iríamos gastar, segundo o orçamento, cerca de 40 mil, não foi, Davi? 40 mil reais. E nós fizemos a nossa obra, estamos fazendo ainda, estamos continuando, e é o nosso desejo continuar com essas obras, porque, irmão, isso aqui é benefício para nós. Nós queremos, irmãos, trazer, como os irmãos estão aqui, trazer um maior conforto para os que estão aqui, vem para uma reunião, participar de uma palestra, por exemplo. Então, é o nosso desejo melhorar, fazer melhorias no nosso local. Já temos planos de trocar as cadeiras, climatizar esse local. Carlos Chagas, se setembro está desse jeito, falei com o irmão, imagina janeiro. Então, irmãos, nós damos continuidade às obras. E hoje, se você for olhar hoje, não temos aqui agora o número exato, mas está praticamente o dobro do que foi orçado a nossa obra. Ou seja, gastamos praticamente o dobro. Se era 40 mil, já está beirando os seus 80, né, Davi? Irmãos, e como que Deus, quando nós temos o coração para Ele, Ele abençoa.
Praticamente o que a igreja tem em caixa hoje é mais do que quando ela começou antes da obra. Mas onde que está o nosso coração? Qual que é o benefício que nós estamos querendo com isso, irmãos? O tempo em que nós tivermos nessa terra, que permaneçamos reunidos aqui, ouvindo a palavra, desfrutando da presença dos irmãos, desfrutando desse viver maravilhoso da igreja. E é para isso que nós temos investido. Mas o nosso coração não está aqui. Como disse o irmão, o nosso coração está no lugar onde ladrões não roubam, traças ali não corroem. E eu tenho certeza, irmãos, que todos que estão aqui podem falar, olha, ou a maioria, né? Pode falar, olha, eu creio que eu tenho a minha cooperação com isso aí. Irmãos, cada um de nós temos a nossa porção. O irmão falou a respeito do sócio do Evangelho e eu gostaria de reforçar. Se você não sabe o que é, por favor, nos procure. Nós iremos explicar para você detalhadamente do que se trata o programa Sócios do Evangelho. É você tendo ali creditado na conta celestial uma porção a mais dia após dia. Mas lá naquele lugar, irmãos, ninguém toma de você. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar como igreja, que possamos seguir essas mesmas pisadas na comunhão, nas orações, porque, irmãos, aí há a bênção do Senhor. Aqui ninguém toma decisões sozinhos, aqui nós temos um corpo de liderança. Quando é para decidir sobre comprar um copo desse, o que nós temos? Comunhão. É aí que está a bênção do Senhor. Amém? Nós já iremos terminar. E antes, eu gostaria de te convidar, você que está ouvindo aqui agora, sábado, depois de amanhã, às 19 horas, nós teremos novamente a presença do irmão Marcos conosco, onde ele estará passando o encargo do Senhor. E eu gostaria de te encorajar, irmãos, a não faltar nessa reunião. Sábado, marque aí na sua agenda às 19 horas, fala, olha, eu já tenho um compromisso. E domingo, também às 9 horas da manhã. Por favor, irmãos, esteja conosco nesses momentos, que eu tenho certeza que será benefício para você, para a sua casa, para a sua vida espiritual e para a sua vida pessoal. Por favor, fique de pé. E eu gostaria, irmãos, de pedir, está aqui o nosso irmão Joselito, o nosso irmão Flávio, ele estará indo para Brasília, estará saindo às 2, 3 horas da manhã, né, Flávio? A mãe dele está na UTI, a nossa amada irmã Dora, que praticamente todos conhecem. Foi uma irmã que, por meio deles, teve início o viver da igreja em Carlos Chagas. E ela está numa situação muito séria de saúde. Vamos orar, pedir José para que esteja orando pela vida da nossa amada irmã Dora, orando pelos seus familiares, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, independente, irmãos, de qual seja a vontade do Senhor para com ela. Nós temos a certeza de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E tudo está sob os controles e a soberania do nosso amado Senhor. Amém? Vamos orar e após a oração nós estaremos dando o término. Amém? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Amém. oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor, nosso coração é de gratidão pela Tua palavra, pelo sustento que o Senhor tem dado à igreja. Continua, Senhor, nos falando, abrindo os olhos do nosso coração, ainda prepara o coração, encontra em nós uma boa terra, ó, que possa produzir a 100, 60 e 30 por 1. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, continua nos abençoando. Ainda lembramos, Senhor, nessa noite, Senhor, como igreja, nós te louvamos e te agradecendo pela vida da nossa amada irmã Dora, todos esses anos que o Senhor tem sustentado, Senhor, essa família, tem sustentado essa irmã. Quantos benefícios, Senhor. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, agora dê graça para ela.
livra ela de todo sofrimento excessivo. Senhor, dê ela a sua presença, Senhor, em todas as situações. Lembra da família, Senhor, esteja consolando nesse momento difícil. Oh, nós realmente precisamos de Ti. Senhor, ainda enviamos os irmãos nessa viagem. Guarda-os, Senhor. Guarda-os na estrada, que o Senhor é um Deus cheio de amor e misericórdia. Consola essa casa, Senhor Jesus. Também lembramos das nossas jovens aqui. Senhor, abençoa. Oh, Senhor Jesus. Oh, a Emily. Senhor, a Fabiana. Senhor, abençoa essas jovens. Senhor, essa adolescente. Senhor Jesus, essa criança. Senhor, que perdeu a sua mãe. Oh, Senhor Jesus, dê a elas consolo no espírito, dê a elas graça, oh, nessa situação ali, possa elas consolar aquelas pessoas e ser um evangelho vivo. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado amoroso com a igreja. Oh, Senhor Jesus, nós te amamos, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Conquista mais o nosso coração. Nós queremos olhar para os lugares celestiais e declarar que Jesus é o Senhor. Aleluia! Oi.